Tarde a todos. Iniciamos aqui a primeira roda de conversa das instituições, com a presença do Gilson Barbosa, que é um colaborador da consultoria Catalisa, ele que é especialista em políticas públicas, trabalha bastante com instituições no terceiro setor, e ele vai trazer para a gente várias informações sobre a formalização no terceiro setor, que é um tema assim, extremamente importante, que a gente tem muitas dúvidas, né? A gente levantou alguns temas com as instituições que o Conecta trabalha, e o principal tema era como formalizar e como alcançar custos menores, porque às vezes a gente não tem uma renda para manter esse custo mensal. Então, quais são os caminhos mais fáceis? Por que é tão importante se formalizar? Então, tudo isso o Gilson vai trazer como contribuição para a gente. A gente quer agradecer de coração a participação dele, da Heloísa também, da consultoria Catalisa. Estamos muito felizes com essa parceria e que venham assim mais rodas de conversas, mais contribuições, mais projetos juntos, porque é muito bom trabalhar com gente boa e que ama o que faz. Então, vou aqui passar a palavra já para o Gilson, que ele tem muita coisa para dizer para a gente. E mais uma vez, muito obrigada, Gilson. Bom, obrigado, boa tarde a todos, obrigado, Débora. Para nós é um prazer estarmos aqui hoje, eu e a Heloísa, representando a Catalisa, e trazer um pouco desse desafio que é entender o terceiro setor. E o bom de saber que a gente está gravando, porque fica como material de consulta, a ideia é essa mesmo, virar um material de consulta. A gente preparou uma apresentação onde a gente cria um checklist de forma muito simples para auxiliar qualquer pessoa que queira depois entender ou pesquisar um pouco mais de informações em relação à formalização de qualquer instituição. Ele vai conseguir seguir o roteiro e minimamente ele vai chegar ao final da etapa com uma instituição formalizada. Então ele vai entender o mapa do caminho, vamos dizer assim, e chegar a formalizar a sua instituição. E é claro, a gente fica aberto também a trocar informações e experiências a qualquer tempo, através das redes sociais aí, telefone, e-mail, WhatsApp, tá? E aí, para sequenciar aqui, então, Débora, eu vou compartilhar uma apresentação que aí a gente conta um pouquinho do objetivo da reunião de hoje, apresenta um pouco a Catalisa e a gente sequencia aí talvez uma apresentação de uma metodologia que a gente utiliza e pratica bastante nos dias de hoje com outras instituições também, tá? Legal, Gilson, muito legal. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre a formalização do terceiro setor. É uma roda de conversa sobre os desafios e oportunidades para o setor. E é uma iniciativa da Conecta Brasil. A Débora nos convidou, a gente aceitou logo de cara assim, o desafio, porque em tempos de pandemia a gente está fazendo esse meio digital de forma mais intensa. E é um aprendizado para todo mundo, né? Antigamente a gente ficava em palestras, sentados de frente para o orador, hoje não, hoje é tudo via online. Eu acredito que veio para ficar, e é bom ter esse tipo de iniciativa promovida pela Conecta Brasil, porque aproxima instituições, aproxima pessoas, mesmo com essa distância promovida pela pandemia, e é claro, cria também uma nova forma de capacitação e potencializar, inclusive, outras iniciativas, porque o material vai ser gravado, então fica a qualquer tempo na internet para outras pessoas, a qualquer tempo, consultar, tirar dúvidas e, é claro, até mesmo criar novos vínculos e laços com a gente, com a Conecta, com a Catalisa. Então, vamos começar aqui pela Catalisa. A Catalisa, vocês estão vendo ali embaixo que a gente tem um lema, né? A gente diz o seguinte, que uma sociedade forte se faz em rede e a cooperação é o caminho. Então, aqui já começa aí a primeira rede entre nós e o trabalho em cooperação. Vocês vão ouvir muito isso da gente. A Catalisa nasceu e ela tem esse sobrenome em relação à rede, cooperação e sustentabilidade. E aí, agora, eu vou contar um pouquinho do que é a Catalisa para vocês entenderem que tem tudo a ver. O nome e sobrenome e as atitudes que a gente toma no dia a dia. Tá todo mundo compartilhando, vendo a minha tela, né? Sim, Gilson, tá tranquilo. Muito obrigado. Então vamos lá. Bom, quem somos? Ó, a Catalisa completou recentemente aí 18 anos. Nós fomos fundados em 2003. A Catalisa ela nasceu de uma coalizão assim, de um grupo de pessoas
que eram de jogos cooperativos, economia solidária, cooperativismo, educação ambiental e práticas sustentáveis. Esse grupo de pessoas entendeu que era o momento de formar uma instituição que levasse a sério a questão do desenvolvimento sustentável, e com isso criou-se uma rede, né, de profissionais, e essa rede de profissionais criou uma metodologia. A Catalisa foi pensada com um nome e um sobrenome, né? Então, a Catalisa, a Rede de Cooperação para a Sustentabilidade, ela tem a pegada, a síntese de cooperação e sustentabilidade como uma tendência natural no processo da elevação da consciência humana, ou seja, a gente acredita que tudo é possível trabalhando em rede, em cooperação. E o tema sustentabilidade é porque a Catalisa ela atua no tripé da sustentabilidade. Tanto é que a nossa logomarca, a nossa primeira logomarca, ela está em verde e amarelo, ela já era representada por um catavento, e recentemente a gente fez uma reestruturação, uma mudança em relação à nossa identidade visual, inclusive nossas metodologias. Nós temos hoje esse catavento 3D aí, todo restilizado, infinito, que representa o tripé da sustentabilidade, que é sociedade, economia e ambiente, em perfeito equilíbrio, interdependente e uma relacionada à outra. Então, a Catalisa ela tem essa pegada visual para levar a nossa mensagem, o quanto é importante trabalhar em rede de cooperação e de forma interdependente. Além disso, a Catalisa também é signatária aí dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, da Agenda 2030. A gente, praticamente em todos os projetos sociais que nós atuamos, tem a pegada aqui dos ODS. Para falar a verdade, a gente atua em quase todos mesmo, a grande maioria a gente atua em quase todos os projetos. A Catalisa tem por missão catalisar, implementar e difundir práticas inovadoras da síntese, cooperação e estabilidade. E aí a gente traz aqui do dicionário, né, o que é catalisar, né? Desencadear, no dicionário podemos dizer, desencadear pela própria presença ou existência um processo, ou seja, estimular e incentivar. E é isso que a gente procura fazer. Para tanto, a nossa visão é justamente isso, ser referência na facilitação de redes de diálogo para a construção de soluções inovadoras e sustentáveis. Gente, o Gilson caiu um pouquinho aqui na internet, mas eu já vou avisar ele para tentar entrar e sair, tá? Voltei. Opa, desculpa. Certinho, Gilson. Oi? Você tinha travado um pouquinho, mas tudo certo agora. Acho que caiu de novo, né? Caiu de novo. Vou pedir para ele entrar e sair. Acho que agora voltou. Voltou. Isso, vamos lá. Desculpe, minha internet deve ter dado algum problema aqui. E aí, o último slide foi esse, né? A relação aos valores da Catalisa, são as palavras que nos representam, que a gente acredita, que a gente fortalece, diz e leva sempre conosco nas atividades. E aqui um pouquinho dos nossos impactos desde 2013. Então, a Catalisa, em destaque verde aí, são todos os estados que a Catalisa já atuou, né? São poucos os estados que a Catalisa ainda não atuou, a gente já catalisou mais de 80 municípios, já mais de 40 mil beneficiários, 8 mil jovens, 300 empreendimentos solidários, 100 instituições parceiras e mais de 16 ações de promoção ao meio ambiente. Isso aqui é para vocês entenderem um pouquinho como que é o papel, talvez, de uma instituição do terceiro setor. A Catalisa, assim como qualquer outra instituição, ela começou pequena, né, com um grupo de pessoas, e com o passar do tempo ela foi se capilarizando e ampliando sua atuação pelo Brasil. Então, é só para demonstrar um pouquinho para vocês aqui como é que funciona, como é que
dependendo da forma que você atua, e com paixão e razão, muitas vezes, você evolui. E é claro, ao longo desse tempo todo, a gente acumulou alguns parceiros. Aqui não tem todos, mas tem a grande maioria dos parceiros, de alguma forma que nós fomos contratados ou que nós fomos parceiros em ações, sejam elas voluntárias ou não, contratadas também. Aqui tem um pouquinho dos nossos parceiros, mais recentemente agora a Conecta Brasil, inclusive fiz questão de mencionar aqui nesse PowerPoint, para ficar registrado que é mais um parceiro que a gente conquistou ao longo dessa jornada aqui. E aqui é só para vocês entenderem um pouquinho mais da nossa estrutura enquanto instituição, né? A gente está falando de formalização do terceiro setor, formalização de organizações sociais, e a Catalisa ela tem essa estrutura aqui, e é importante mostrar isso para quem está assistindo agora, que toda e qualquer instituição ela precisa ter isso montado, ela precisa saber, ela precisa ter uma missão muito clara, ela precisa saber o que ela quer. No nosso caso, o que nós queremos? Nós queremos uma sociedade mais sustentável. Para isso, a gente acredita na metodologia de utilizar o tripé da sustentabilidade, que é o equilíbrio entre sociedade, economia e meio ambiente. E como que a gente faz isso, né? A gente utiliza diversas metodologias, como estão aqui explícitas aqui, várias estratégias e ferramentas metodológicas, como jogos cooperativos, gestão de diferenças, o catalisação, que é esse que eu vou apresentar para vocês aqui agora na sequência, que é para formalizar instituições, mas a gente sempre parte de um princípio, né? Para fazer tudo isso aqui acontecer, a gente tem que conhecer, planejar, para poder agir e impactar. Então, a gente sempre leva isso em mente para todos os nossos projetos, não importa o tamanho do projeto ou para quem quer que seja, a gente sempre leva em consideração essas 4 etapas, assim. As 2 primeiras é conhecer e planejar, depois disso agir em conjunto, sempre em parceria, a gente não consegue fazer nada sozinho, e aí gerar impactos positivos, né? Aqui é um pouquinho dos nossos catalisadores, nós somos 3 diretores na Catalisa, eu sou o diretor executivo, e aí temos o diretor Marcelo e a Heloísa Kavinski. O Marcelo hoje não está participando conosco, a Heloísa sim, inclusive a Heloísa vai trazer um modelo de gestão, uma experiência bem bacana na sequência para vocês. Bom, apresentei agora um pouquinho da Catalisa para vocês, então vamos agora entrar de vez no tema, né? Que aí é a formalização do terceiro setor. E antes disso, é importante a gente estacionar, entender, todo mundo ficar na primeira página aqui. Eu estou aproveitando para apresentar esse conceito aqui, né, dos setores da sociedade, porque dentre as perguntas que vieram dos participantes do questionário, uma delas falava de algumas questões que eu vou explicar aqui, né, que é justamente em relação à atuação com governos e tudo mais. Então, vamos lá. Nossa sociedade ela é composta por 3 setores. O primeiro setor é o poder público, nas suas esferas municipal, estadual e federal. O segundo setor é o setor privado, de forma geral, as empresas. E o terceiro setor somos nós, que são as associações, as fundações e as cooperativas. Para isso, existe uma lei específica, que é a Lei 9867 de 99, que determina e especifica quem são as organizações da sociedade civil, fundações e entidades privadas sem fins lucrativos, nesse caso, ainda sociedades cooperativas e ou organizações religiosas. Existem algumas formas de atuação das organizações do poder, das organizações junto com a sua ação social. Então, como que as organizações se organizam dentro da sociedade? Como que elas atuam, né? Então, elas podem resolver atuar através de doações de pessoas físicas ou jurídicas, seja com dinheiro, insumos ou mantimentos para fazer algum tipo de ação social, por exemplo. Pode também ser através de prestação de serviços especializados, ou seja, a instituição ela promove ações através de serviços especializados. E a terceira opção seria uma parceria com o poder público. E aí eu faço aqui uma ressalva para uma pergunta que foi feita. Como me aproximar de uma secretaria, como me aproximar de talvez de um governo estadual ou de algum governo federal? Basicamente, depois da lei de 99, as organizações elas se reorganizaram e foi criado um marco regulatório. Inclusive, eu deixo aqui embaixo, enquanto importante, essa marcação, porque eu acho que todos que fazem parte do terceiro setor precisam entender o que é o marco regulatório. O marco regulatório, ele praticamente vai definir como que vai se dar a relação entre uma organização social sem fins lucrativos junto com o poder público. Então, lá
existem 3 formas de você conseguir essa aproximação, esse relacionamento. Através do termo de colaboração, um termo de fomento ou um acordo de cooperação. E, dependendo da modalidade, existe transferência de recurso ou não, mas fica bem claro o seguinte, que existem regras. Então, assim, se alguém tem interesse de atuar enquanto empreendedor social, ou seja, resolver problemas sociais ou prestar serviços inovadores para resolver problemas sociais, precisa entender primeiro que a gente faz parte de uma sociedade que tem 3 setores, identificar demandas e aí sim entender a regra de leis específicas que regem sobre o terceiro setor, pelas organizações sociais do terceiro setor, e principalmente o que é o marco regulatório. Se você não entender isso minimamente, você vai ter muita dificuldade. Então, os diretores ou os participantes de instituições sociais precisam entender isso de forma muito clara, principalmente para se dar relacionamento com o poder público. Mesmo aqueles que vão lidar diretamente somente com o poder privado, com empresas, vamos dizer assim, precisa entender qual que é a regra do jogo, porque para cada um dos setores existem regras e mecanismos específicos para serem celebrados entre as partes, tá? Então aqui é importante tudo isso, só para vocês notarem que é preciso se conceituar e entender como é que funciona essa dinâmica. Para quem busca recursos públicos, a indicação é um marco regulatório. Para quem busca parceria com o setor privado, é entender como é que funcionam essas regras de aproximação, normalmente através de chamadas públicas e editais. E o poder público é a mesma coisa. Se não for por editais ou chamadas públicas, vai ser pelo marco regulatório, que existe um mecanismo específico para essa demanda. E aí, como sugestão, eu cito aqui 2 sites, tá? Um, que é do Mapa das Organizações Sociais, que é do IPEA. Lá vai trazer várias informações do perfil e do enquadramento, ou de onde estão as organizações sociais do Brasil afora. E o outro é o site do Ministério Público de Goiás, que traz, inclusive, também como que deve ser feito o regimento interno, como deve ser formalizado, ou como é feito também, inclusive, a captação de recursos junto ao Ministério Público de Goiás. Normalmente, todos os ministérios públicos de Goiás, eles têm um mecanismo de relacionamento com organizações sociais, justamente para disponibilizar recursos oriundos de multas ou outros recursos destinados da União. Então, aqui eu deixo 2 dicas de 2 sites que são formas de se conhecer mais sobre o terceiro setor e também aprofundar na forma de captação de recursos e melhorar o relacionamento com esses entes públicos, tá? Aqui agora a gente começa a ficar mais específico. Como hoje o tema era falar sobre a formalização do terceiro setor, eu vou apresentar para vocês aqui um modelo que a gente criou, a gente até utiliza ele como um checklist para outras organizações, que é o catalisação. É um conceito, uma estrutura que a gente define ele em 3 etapas. Hoje, devido ao tempo e por ser também foco falar somente da formalização do terceiro setor, hoje eu vou explicar para vocês apenas a primeira etapa, mas o programa de catalisação da Catalisa, ele tem 3 etapas, que é a formalização e institucionalização. A etapa 2 é o planejamento estratégico e viabilidade econômica. E a terceira etapa, né, que seria o final da catalisação, é a captação de recursos e a transparência. Porque não adianta nada captar recursos se não souber fazer a prestação de contas de forma transparente, que inclusive é uma exigência tanto do primeiro setor quanto do segundo. Então, é uma exigência, os financiadores eles querem isso. Então, o nosso produto catalisação é dividido em 3 etapas. Para quem quiser conhecer depois mais, melhor, pode entrar em contato com a gente. A gente pode orientar sobre as outras demais etapas. Mas hoje vamos aprofundar na etapa 1, tá? Então, a etapa 1, gente, basicamente ela tem esses blocos aqui. Praticamente tudo que vocês encontrarem aqui é o que minimamente qualquer instituição precisa ter para se formalizar. Então, o que precisa ter uma instituição? Um estatuto, que é o documento formal que comprova a existência da organização. Depois de ter o estatuto, precisa ter um regimento interno. Precisa ter a Assembleia de Constituição, que é a reunião dos participantes. E tudo isso precisa ser o quê? Registrado em ata. E essas atas, dependendo do regimento do estatuto, ela acontece a cada 2 anos, a cada 4 anos, é ela que determina. Na verdade, a ata é o que registra tudo que acontece nas reuniões de assembleia, e é ela que, na ata e nas reuniões de assembleia, onde são
pautados os temas, onde são discutidos, validados e deliberados os assuntos. Então, tirado essa primeira etapa, que é esse primeiro bloco que eu falei aqui do lado esquerdo, a gente sequencia depois na sequência o quê? Terminado de fazer a assembleia, a ata e o estatuto, o próximo passo seria o quê? CNPJ, o registro em cartório, definir o representante legal que já foi definido na reunião e eleger uma contabilidade ou contratar uma contabilidade e uma assessoria jurídica, que nesse caso aqui a gente faz uma ressalva para ser especializada no terceiro setor. Ter uma contabilidade especializada no terceiro setor, além de diminuir os custos, vai facilitar muito nos processos internos da instituição e externos também. Saindo desse segundo bloco, a gente vai para uma outra etapa que pode ser construído tanto na época da montagem do estatuto, mas num segundo momento, que é a missão, a visão e os valores. E ainda fazer um organograma para facilitar os fluxos internos e até mesmo demonstrar como é que funcionaria a estrutura da organização. E por fim, para finalizar essa primeira etapa aqui, né, dessas atividades aqui, ter uma conta bancária em titularidade pessoa jurídica, e depois definir processos e ferramentas de gestão, ou seja, definir fluxos de procedimento administrativo, comunicação, financeiro, entre outros. Pode se pautar pelo uso de planilhas ou um sistema de gestão e, claro, definir como serão esses relatórios. Então, assim, da primeira etapa do processo de catalisação da Catalisa, praticamente todos esses itens aqui é o que a gente fornece e exige de uma instituição para que ela tenha a conclusão da primeira etapa. Vocês vão ver que só isso aqui já é uma demanda grande para ser executada. Nem todas as instituições têm isso. Muitas instituições têm só o estatuto e o CNPJ, as atas estão atrasadas, mas é para vocês entenderem o seguinte, é necessário ter tudo isso em dia, tudo isso organizado? Sim. Se você, por exemplo, tiver o CNPJ, mas não tiver as certidões negativas, dependendo do edital que você for participar, você já está fora do critério de elegibilidade. Então, a gente traz aqui esse arcabouço, e aí só para vocês entenderem, tudo isso, minimamente para facilitar a leitura, para vocês verem, vai se transformar nisso aqui, ó. Qual é o conceito e estrutura que a gente tem na etapa 1? Então, a gente vai ter, para se formalizar, a gente precisa ter uma Assembleia Geral, onde você reúne o grupo de pessoas que tenham a mesma vontade e vocação para determinado tipo de assunto ou atuação da instituição, cria o nome, aí vai criar o estatuto, a ata e o regimento interno. Vai junto disso, dessa assembleia, pode ser num segundo momento, mas ou na assembleia, criar a missão, visão e valores, providenciar o registro em cartório e aí sequenciar o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica na Receita Federal, providenciar todas as certidões junto com a assessoria contábil e jurídica. E aí, o organograma o quem é quem, que já fica meio que definido quando constitui o estatuto, define, mas é bom ter o organograma desenhado para as pessoas entenderem como é que funciona o fluxo, e aí manter conta bancária, processo, ou definir os processos e ferramentas de gestão para que a instituição funcione. Então, isso aqui minimamente é o que precisa ter, e aí, só para vocês entenderem e fechar o ciclo, né, da etapa 1. Feito tudo isso, acabou? Não. Aí a gente tem um modelo de gestão, né? Que a gente vai trabalhar sobre isso depois, mas como é que funciona? Quem é que operacionaliza essa estrutura? Com certeza a base de qualquer instituição é o diretor executivo. Alguns estatutos, dependendo do modelo, vai ter um diretor-presidente, mas sempre vai ter um conselho fiscal e sempre vai ter um conselho consultivo. Então, dentro de uma organização, existem estruturas que elas não deixam, que elas são fundamentais, que é a Assembleia Geral, onde reúne as pessoas e definem e deliberam sobre os assuntos da instituição. Nessa Assembleia Geral, além de definir estatuto, ata, regimento interno e outros procedimentos de missão, visão, valores e registro em cartório e organograma de quem é quem, ela dá posse ao Conselho Fiscal, ao Conselho Consultivo e ao diretor executivo. No dia a dia, quem valida todas as ações e encaminha e prepara para as assembleias seguintes é o diretor executivo. O Conselho Fiscal, como o nome já diz, ele tem o papel de orientar sobre o bom uso dos recursos e validar as prestações de contas. E o Conselho Consultivo, dependendo da modalidade do estatuto, é um grupo de pessoas convidadas que servem como consultores, né, Conselho Consultivo, para consultar sobre a questão de
projetos, demandas e outras ações da instituição. E aí, por fim, trazendo depois aquela estrutura que a gente montou, eu vou trazer aqui uma percepção que nós temos em relação aos desafios e oportunidades. E aí, a gente vai usar aquela dinâmica do copo cheio ou copo vazio. Todo desafio é uma oportunidade, toda oportunidade é um desafio, né? Para nós, em vermelho, eu vou considerar talvez como um desafio, mas que também é uma oportunidade. Quais são os principais desafios de uma instituição hoje? Manter a estrutura institucional regular, ou seja, manter a documentação regular, fazer prestação de contas, ao finalizar os projetos, fazer os relatórios ou os reportes de execução, ter o balanço patrimonial regularizado e com escrituração fiscal, ou seja, é manter tudo isso organizado. Ter um modelo de gestão eficiente, ou seja, ter definido quem é quem e saber quem faz o quê, quando faz. É difícil, a gente sabe disso, que é muito difícil as instituições entenderem, terem um modelo de gestão eficiente. Isso vai acontecendo e melhorando com o tempo, mas é importante terem essa configuração de sempre buscar ter um modelo eficiente, porque a qualquer tempo é necessário agilizar alguma coisa. Outro desafio muito grande é fidelizar parceiros e captar recursos. Fidelizar parceiros depende muito da estratégia da instituição, de como que mantém esse relacionamento, e a captação de recursos vai depender muito do que se propõe a fazer a instituição. Prestar contas com transparência, né? Tem muita instituição que recebe recursos, recebe insumos, mas depois se perde e não consegue fazer a prestação de contas, e aí o financiador ou parceiro acha que ali está tendo alguma omissão, e essa falta de transparência inviabiliza o sequenciamento de outras atividades. Outro desafio que eu acho muito grande para as instituições é diversificar receitas. As instituições algumas vezes se especializam em determinados assuntos e aí fica limitado, e ela acaba crescendo demais e as receitas são insuficientes. E aí, por último, um outro desafio que eu vejo muito peculiar de muitas instituições é ter uma estratégia e visão de futuro. As instituições normalmente pensam somente no agora e não se preparam para o futuro. E aí, do lado de cá, olhando mais como uma oportunidade, mas também vendo que é um grande desafio, é atender as demandas sociais que são crescentes cada vez mais, pobreza, a questão ambiental, a capacitação profissional, as minorias, ou seja, atender a demanda social. A gente tem muita demanda social, sozinho não dá para fazer nada, então precisa articular bem essas redes. Criar metodologias e soluções aos problemas sociais e qualquer outra demanda que existir. Fortalecer outras iniciativas e organizações é uma ótima estratégia para você unir instituições para ajudar e executar ações e ganhar maior robustez e capilaridade na atuação. Com isso, uma outra oportunidade é gerar impactos positivos, e aí para você mensurar o seu impacto, existem várias metodologias que hoje são bem difundidas no terceiro setor, para você saber se aquilo que você está fazendo realmente gera um impacto positivo para a sociedade. Inclusive, é uma forma de autoavaliação da instituição e é um momento de oportunidade entender o quanto ela é importante, mas saber se o quanto ela está fazendo realmente está gerando o impacto que ela deseja. Por último, diversificar serviços, né? É uma outra forma também de você ampliar a forma de atuação. E quanto mais diversificado você for, melhor. E atuação em rede, né? Que é o exemplo do que a gente está fazendo aqui hoje. E aí, agora, até aqui é o que eu tenho de contribuição para trazer para vocês. Agora a Heloísa assume, ela vai trazer alguns exemplos e alguns modelos de gestão para você. Eu vou auxiliar a Heloísa aqui. E aí, ao final, gente, a gente vai procurar responder algumas perguntas que já foram passadas, do que não foi explicado até agora, nesse momento, até da explicação. A gente vai, ao final da apresentação, responder as questões e abrir para vocês tirarem algumas dúvidas sobre a apresentação ou de qualquer outra questão, tá? Elo, agora é você, por favor. Oi, obrigada. Boa tarde, gente. Aqui já é de noite, né? Bom, a gente estava vendo o Gilson falando, né? E acho que dá para perceber, assim, pelos próprios slides, a dificuldade que é, né? O desafio que é você formalizar uma organização. Eu gosto de dizer que quando a organização não é formalizada, ela é um coletivo, né?
Então, às vezes as pessoas se reúnem em torno de uma causa, que pode ser qualquer causa social, né? Ou pela saúde, ou combate à desigualdade, ou mesmo questão de suprir as carências, né? A fome das pessoas, enfim, cada grupo tem sua causa, né? A gente trabalha aí em Goiânia com os Guardiões do Meia Ponte, que são um grupo grande de pessoas, mais de 150 pessoas que se reuniram há 3 anos atrás, aproximadamente, para cuidar do Rio Meia Ponte, né? Então são um coletivo, e aí tem diversas causas. E aí chega um momento que esse grupo acaba, de maneira geral, sentindo a necessidade de se formalizar, né? E por que que essa necessidade vem? Geralmente para poder se sustentar financeiramente, né? Acaba crescendo muito e o público que ela alcança, por exemplo, se eu sou uma organização de bairro que ajudo, né, as pessoas que moram no bairro quando estão com alguma carência, né, ou cesta básica, ou mesmo acesso à saúde, ou outras ações, né? Chega um determinado momento que meu público aumenta tanto, ou, né, que o meu trabalho aumenta tanto que eu não consigo mais suprir as necessidades sozinho e eu vou precisar de captação de recursos, de doação, ou desenvolver algum projeto que, que, que consiga, né, fazer com que o trabalho siga em frente. E aí, geralmente nessa fase vem a necessidade de se formalizar. A formalização ela é um pouco complexa, né? Mas eu acho que grande parte das organizações consegue passar por essa etapa de formalização com muito trabalho, né? Então a gente vê que os coletivos sentam e fazem o estatuto com o apoio de alguém e fazem a ata, a reunião de fundação, né? Assembleia e acabam fazendo registro no CNPJ. Muitas vezes é o próprio presidente da organização que paga, né, os custos do registro, ou então faz uma vaquinha, ou então consegue uma doação. E aí a organização começa a existir de fato, né, de direito, e aí começam, às vezes, as maiores dificuldades, né? Porque eu tenho que pagar as contas da minha organização, eu tenho que ter todas as certidões negativas, eu tenho que estar em ordem, né, com os processos financeiros, contábeis, e eu acabo, às vezes, sendo uma organização pequena, né? E não tenho recurso para isso. E aí, quando eu preciso da documentação para receber uma doação ou concorrer a algum edital, eu estou sem as certidões necessárias. Isso é muito comum. O exemplo que eu vou mostrar para vocês é da Amazônia. A gente trabalhou muitos anos lá, mas eu vi esse exemplo a vida toda em diversos territórios. Quando a gente fala territórios, são cidades, são bairros, são qualquer lugar que as pessoas se sintam, né, dentro do mesmo território, do mesmo lugar. E aí a gente trabalhou muito com comunidades ribeirinhas e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, pescadores, nessa região da Amazônia, e a gente sentia lá, existia uma grande quantidade de recurso para ser captado por essas organizações, recursos de concessão florestal, recursos de mineração, recursos outros, né? E as organizações não conseguiam porque estavam endividadas, sem a documentação, não tinham a gestão, quando conseguiam captar recursos, não conseguiam executar, né? E aí eu trouxe esse exemplo que eu acredito ser uma forma de superar alguns desafios, né? Que é uma coalizão social. Então, no lugar de eu formalizar diversas associações, como a gente tem, né? Eu formalizo uma associação que dá conta de diversas associações. Então, eu faço uma parceria entre diversas associações, cooperativas, né? Cooperativas não, mas associações, e crio um CNPJ que representa a maioria, né? Representa todas elas. Isso faz com que eu tenha menos custo e consiga trabalhar em prol de diversos públicos, né? E para isso, primeiro, eu preciso então sentar, né? Ou todas as organizações precisam sentar e conversar
entender qual é a estratégia de desenvolvimento daquele território, o que que elas têm em comum, o que que elas querem em comum, onde que elas vão atuar em comum, como que isso vai funcionar, né? Então, a gente chama de criar uma estratégia de desenvolvimento, que no caso que eu vou trazer para vocês, vocês vão ver que são planos de vida, que é bem bacana. Depois de criar essa estratégia em comum, né? Qual é a nossa linguagem comum? Cria-se, então, uma instância local, que pode ser, né, uma instituição representativa de várias associações. E aí tem uma coisa que é um pulo do gato, assim, que é criar um mecanismo financeiro, que é um fundo. Porque quando você tem uma associação que representa várias associações, quando cai um recurso nessa associação, sempre fica uma dúvida, né? Será que o recurso está sendo executado porque veio mesmo? Como é que eu vou dividir? Então, acaba até gerando alguma briga entre as associações. E aí tem essa possibilidade de você criar um fundo comunitário que dá mais transparência. Gil, você pode mudar para mim, por favor. E aí o caso que eu trago para vocês é uma associação, ela chama Arquimo, ela é uma associação quilombola. A gente pode enviar sim para vocês o material. Essa associação quilombola, ela representa 12 associações de um território quilombola que fica no entorno de uma grande mineradora, que é a Mineração Rio do Norte, que fica na Calha Norte, no oeste do Pará. Essas comunidades, elas vivem em locais de bastante difícil acesso, e existia para cada comunidade, território quilombola, uma associação, e eles resolveram se unir numa grande associação que eles chamam de mãe, né, que é a Arquimo. Fizeram um trabalho de criar essa associação territorial e depois fizeram um trabalho de todas as associações com seus comunitários desenvolverem planos de vida que envolvia crianças, mulheres, homens, jovens, idosos, para ver o que a gente quer de futuro, né? O que eles gostariam de ter como futuro em cada comunidade quilombola, e isso virou um grande plano de vida, né? Territorial, bem bonito mesmo. E aí criaram, como é que vamos desenvolver esse plano de vida, né? Então criaram um fundo que vai arrecadar recursos, que vai servir para executar esses planos de vida nas 12 comunidades quilombolas. E esse fundo, para garantir transparência, eles contrataram uma instituição financeira que faz a gestão desse fundo. E aí tiveram, né, um aporte grande de recursos dessa mineração Rio do Norte, de compensação ambiental, né, obrigatório, mas depois de estarem formalizados, conseguiram aporte de vários outros tipos de recursos, vão atrás de projeto, fazem captação, e funciona muito bem. Então, aqui nesse desenho aqui, onde tem a casinha, né, a gente vê que tem essa associação do território no meio, que representa todas as comunidades, que tem seus planos de vida e um plano de vida, né, coletivo, um conselho deliberativo que faz a gestão desse fundo junto com uma instituição gestora. E aí o que acontece, né? Eu tenho todas as taxas, todos os custos de uma associação só que beneficia outras 12, né? Então é bem bacana. No caso daqui, foi um trabalho apoiado por várias organizações, então ele é um trabalho complexo, mas eu vejo que ele pode ser feito de forma mais simplificada, assim. Se eu tenho, por exemplo, vários bairros e várias associações de bairro, eu posso, numa cidade pequena ou grande, eu posso juntar todas essas associações, ter uma associação mãe, definir prioridades e, né, ter uma única estrutura financeira, jurídica, de gestão, que vai diminuir meu custo bastante, e eu posso captar recurso através dela e dividir entre as outras, o que facilita muito, né? Porque o que a gente vê, infelizmente, é uma coisa que eu mesmo tenho um sonho de que isso um dia deixe de ser assim, é que quem consegue captar recursos são grandes organizações, né? E as organizações locais que estão mesmo ali no dia a dia com as comunidades, elas acabam quase sempre ficando sem recurso e com dívida, né? Então, é uma possibilidade. Fora essa, tem outros exemplos lá na Amazônia que tem funcionado muito bem, tá? Acho que era isso que eu tinha para falar. Maravilhoso, Luísa. Muito obrigada pela sua contribuição.
E que exemplo incrível. Eu achei assim, já estava era uma ideia, né, que eu já tinha de, nossa, por que não unir essas pequenas instituições? Mas eu não sabia que realmente já era algo que era uma prática comum até, né? Formar essas coalizões. Eu imagino que dependa de uma organização também um pouco maior e uma sincronicidade entre essas instituições na missão, nos valores, né? Então, uma conversa inicial um pouco mais robusta para que isso aconteça de uma forma mais harmônica. Mas eu acho que é super possível e é uma estratégia muito interessante para fortalecer esses pequenos projetos, né? Que às vezes que sozinho não conseguem se formalizar e se autossustentarem, mas que juntos conseguem sim buscar por recursos e se manterem nesse sentido. Então, muito legal. Essa construção, né, dessa associação mãe e do fundo quilombola, ela foi toda registrada, então ela está no site da ECAM, ECAM. Então, tem vários cadernos bem didáticos mesmo, bem simples, de como você faz o plano de vida, como você faz o fundo. Depois eu passo para vocês, você compartilha com eles, tá? Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Vai ser muito útil, assim. Gilson, quer responder algumas perguntas? A gente abre agora para o pessoal Olha, perguntar. vou aproveitar para responder, né? Assim, tem algumas perguntas bem interessantes, e aí depois a gente abre para o pessoal perguntar e tal. Mas, assim, tem uma pergunta bem interessante, assim, ó, o pessoal pergunta de custo, né? Qual é o custo de abrir uma instituição, né? Então, eu vou responder, assim, varia muito, é que nem abrir uma empresa, vai depender, primeiro, do contador, onde você vai encontrar o contador, da estrutura que você vai montar essa instituição, ou seja, qual é o custo fixo que ela vai ter, água, luz, aluguel e tudo mais, mas, em média, para você formalizar uma instituição, considerando que você precisa contratar um contador especializado e contratar uma assessoria jurídica para pelo menos ajudar a montar o estatuto ou assinar o estatuto no registro e cartório, varia de 2.500 a 5.000 reais. Então, assim, logo de cara, para você formalizar uma instituição, considerando todos os custos que você vai ter de cartório, contratação de dois especialistas, né, que sejam um consultor jurídico ou contábil, 5.000 reais, né, assim, ponto inicial, ponto de partida. Pode variar para mais ou para menos, vai depender da localidade, de quanto esse profissional vai cobrar, mas eu, se fosse hoje montar uma instituição, guardaria 5.000 reais para começar. Eu juntaria junto com os meus parceiros isso. E também perguntaram quanto custa também manter uma instituição. De novo, vai variar muito também do tamanho da instituição e do que desenvolve. Mas vamos considerar que você tem ali um aluguel da sede, se você tiver uma sede, água, luz, telefone, internet. Se você colocar na ponta do lápis, dependendo do valor do aluguel, vai variar de novo entre, sei lá, 500 a 1.000 reais até 5.000 reais. Tem instituições maiores que gastam até mais que isso. Mas começando por uma instituição pequena, não vai fugir muito de 3 a 4.000 reais, tá? Considerando que você precisa estar num local, precisa fazer todo o rito ou a jornada administrativa da instituição, enviar e-mail, fazer reunião, minimamente você precisa se reunir com a sua equipe uma vez por semana. Então, imagino que hoje, mesmo considerando um custo muito baixo, você vai chegar em torno disso. Vou dar um exemplo para vocês. A Catalisa hoje, o custo fixo da Catalisa hoje, fica em torno de 2.000 a 2.500 reais, porque cada um está num estado e a gente trabalha em rede. Então a gente usa o escritório de parceiros, ou a gente trabalha de casa mesmo. Aliás, não é por causa da pandemia que a gente trabalha de casa. Desde sempre trabalhamos em home office. Então é uma forma de você otimizar custo e garantir aí uma economia da instituição e utilizar esse recurso para outras finalidades, né? Então, essa pergunta é bem interessante. Tem uma pergunta bem interessante aqui também, como empreender. Eu acho que a primeira coisa é fazer o que gosta. Eu faço o que eu gosto, minha formação é bem diversa da maioria de todos vocês. Eu sou dentista, já trabalhei em consultório, trabalhei em hospital, mas eu atuo no terceiro setor
há mais de 20 anos, né? Comecei com doação de alimentos, cesta básica e tal, e hoje já estou bem mais especializado nessa área de consultoria, auditoria ou gestão do terceiro setor. Vocês verem como que é a trajetória de fazer o que gosta, sempre fazendo o que dá para fazer para ajudar mais e mais a sociedade. Essa é uma pergunta também interessante. E aí, tem umas perguntas aqui que eu acho que vai responder bastante, eu já respondi lá atrás, mas se tem algum sindicato ou alguma outra instituição que possa ajudar. Olha, existem várias instituições que poderiam ajudar você. Eu não vou nem dizer as que já estão na internet, que você pode consultar, como a Catalisa, por exemplo, ou outras, mas com certeza aquela instituição, dependendo de onde você estiver, já pode te auxiliar, aquela que já está formal. Ela já vai te ensinar o que fazer e como fazer. Eu pensaria em procurar instituições que estão próximas de você, porque ou você tem duas formas, ou você constitui uma em parceria com quem já está ao seu lado e aí fortalece esse grupo, ou dois, você também pode se aderir e se tornar um associado dessa instituição. Então, não precisa, não tem sindicato, não tem uma secretaria, tal. E aí, dando continuidade àquela questão do marco regulatório, é como se aproximar de órgãos públicos, né? Aí não vai ter jeito, vai ter que entrar no mapa do terceiro setor, entender o que é o marco regulatório, saber como é que funciona o mecanismo de porque assim, cada prefeitura vai criar um modelo de marco regulatório, cada estado vai criar o modelo de marco regulatório e o governo federal também. O marco regulatório ele foi construído em conjunto com o terceiro setor. Ele tem uma estrutura e um regimento muito forte, muito prático. Se você olhar, em tese, como é que funcionaria o relacionamento com o terceiro setor, entre o terceiro setor e o poder público. Imagina você que é parte de uma organização. E aí você vê que tem pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, estão precisando de doação de cesta básica, estão precisando de roupa, aluguel social. Vamos pensar nessa parte assistencial. Você, enquanto instituição, poderia solicitar ao governo municipal ou ao governo estadual, por exemplo, a doação desses insumos, desses mantimentos, e você providenciar a entrega. Isso pensando em municípios que não têm uma assistência social ativa, mas eu só estou dando um exemplo prático, mas isso vale para qualquer outra coisa. Vamos supor que você entenda que existe um grupo que precisa ser capacitado como primeiro emprego, para gerar trabalho, emprego e renda para algum grupo de pessoas. Você pode inscrever o projeto, remeter ao secretário do estado, ao secretário do município ou até a própria prefeitura. O município recebe isso, abre uma chamada pública e dali segue todo o trâmite do marco regulatório. Eu estou tentando dar exemplo, para vocês entenderem, porque quando o município fala assim, mas como que eu te contrato? Pelo marco regulatório. Não necessariamente que o município precisa abrir um edital para dizer que existe uma demanda. Não. Nós, enquanto instituições, podemos levantar a demanda, encaminhar o projeto e aí seguir e tramitar via marco regulatório. Então, esse talvez seria o caminho. É claro que precisa ter um movimento político, ou seja, o poder público ele precisa entender que isso é importante e acatar. Então, se ele não faz esse movimento, essas pessoas não vão ser atendidas e você não pode ficar. Então, quem você pode procurar além do poder público municipal? Você pode procurar o poder público estadual, você pode procurar o Ministério Público. Eu até coloquei o Ministério Público de Goiás, sabendo que a Rede Conectas é de Goiás, mas os outros Ministérios Públicos, como o de Minas ou de São Paulo, têm menu específico dentro dos seus sites para relacionamento com as instituições sociais. Os ministérios públicos normalmente convertem as multas destinadas ao pagamento de alguma precatória, alguma coisa nesse sentido, para as organizações sociais. É a mesma forma, basta encaminhar a proposta, ela tem que ser aprovada, precisa ter critérios técnicos e jurídicos, e aí precisa ter toda aquela documentação, e aí o promotor ou o juiz da vara ali, ele encaminha o recurso para essa instituição e faz a prestação de contas do mesmo jeito, tá, gente? A gente faz um trabalho semelhante assim no Ministério Público de Minas Gerais, lá na região de Piuí e Capitólio. Eu já me relacionei durante muito tempo com o Ministério Público e Polícia Civil em Minas Gerais e funciona dessa forma. A transferência de recurso ela é praticamente imediata, desde que você tenha um projeto muito bem pautado e apresentado, validado não só com o financiador, que nesse caso é o órgão público, mas também validado com a comunidade. Tendo isso certinho, avança e consegue ser executado, tá? E eu acho que eu terminei de responder todas as perguntas, Débora, do que veio antes no formulário. Eu vou responder aqui. Tem uma bem legal, que é a última.
Por que tanta dificuldade? Olha, é difícil, mas eu não acho que é impossível, tá? Eu vejo que uma empresa, para quem tem empresa ou para quem trabalha numa empresa, da mesma forma que uma empresa tem as dificuldades dela para manter o seu número de funcionários, uma organização também vai ter, além de manter a sua equipe de associados, ou até mesmo de funcionários, de manter também a causa social ativa. Então, eu vejo que o desafio do terceiro setor, ele é até maior, né? Porque você tem que atender uma demanda que é crescente, a demanda social, não importa qual seja ela, e você precisa atender com muita qualidade, porque existe sim uma concorrência no terceiro setor, a Heloísa até trouxe bem isso, que normalmente quem consegue captar os recursos são as instituições que estão mais estruturadas, isso é uma verdade, mas tem uma coisa interessante, com essa mudança dos setores, assim, desse dinamismo, hoje já tem editais que valorizam os empreendedores sociais. Então, existem editais abertos por órgãos públicos e até por empresas que valorizam o CPF, não o CNPJ. Então, pergunta assim, você é um líder? Você se classifica como um líder? Você pode também remeter uma proposta da mesma forma, com critérios ali, se ser aprovado e receber um recurso para destiná-lo a uma causa social, uma transferência de recursos, de insumos. Então, assim, tudo depende do momento que você está. Ou você é um CNPJ, ou você é um CPF, e saber o que você quer fazer, para quem fazer e como fazer. E aí destinar isso ao financiador. Eu acho que era isso, viu, Débora? Acho que eu respondi todas as perguntas que vieram aqui. Ô, Gilson, Pode eu falar. estava lembrando aqui que tem algumas secretarias de assistência que elas têm algum apoio para formalização também de organizações, Vai depender de cada estado, né? município, mas tem sim, tem. É. E O próprio também, Ministério Público tem um site de um passo a passo, de um link, um passo a passo, um link de passo a passo assim, dizendo como fazer e tem um canal de tire dúvidas. e essa parceria, né, também com o poder público, ela pode vir por meio dos conselhos municipais também. Se a organização faz parte do conselho, mesmo que ela não seja um membro da sociedade civil, né, aí tem que ser formalizada, mas ela pode participar como ouvinte. E aí Uhum. tem dois conselhos que são, de modo geral, bem ativos, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, né, que vocês devem Sim. conhecer, e o Conselho de Meio Ambiente, que geralmente tem fundo. E aí, né, os fundos municipais, por exemplo, se eu faço um trabalho, alguma instituição de vocês faz um trabalho com criança e adolescente, aí se credencia no Conselho da Criança e Adolescente e pode concorrer aos editais de Sim. financiamento. Geralmente a gente vê que organizações grandes como a PAI, Pastoral da Criança, são sempre financiadas pelo Conselho CMDCA. E o Conselho de Meio Ambiente, principalmente se na cidade tiver grandes obras, né, mineração, hidrelétrica, e outras assim, também eles costumam ter um fundo bem recheado de recursos. Sim. Além do fundo da cultura também, que eu acho que em Goiânia deve até funcionar ativamente, né? Verdade. Maravilha, gente. Quantas informações preciosas, né? Porque a gente vê que muita coisa fica espalhada. Então, como muita gente não tem acesso diário a essas informações, fica muito Uhum. difícil reunir tudo em um só lugar e saber aonde começar, aonde procurar esse primeiro recurso, aonde eu tenho mais chance de receber um financiamento, porque é um investimento que ele é muito alto, né? Mas é como o Gilson, a gente estava conversando antes de iniciar aqui essa roda de conversa, a formalização ela é o primeiro passo, então ela não é o fim, né, Gilson? Ela Sim. depois disso, ainda tem várias coisas que a organização ela vai passar e muitas oportunidades virão a partir do CNPJ, mas quando a gente não tem essa visão de quais são as oportunidades reais, muitas vezes fica ainda mais obscuro esse caminho, né? Então, é muito legal essas informações. A gente depois vai formalizar também em algum documento para vocês, pegar a apresentação, passar para vocês também lá no grupo, porque são informações muito valiosas e a gente fica muito grato, viu, Gilson e Heloísa, por essa apresentação. E acho que agora a gente pode abrir um pouquinho para vocês que estão aqui participando, perguntar, tirar suas dúvidas. A gente tem um tempinho ainda para conversar. Alguém quer perguntar alguma coisa?
Fica aberto. Ninguém? Boa tarde, boa noite, Débora, né, que deu a palavra, é Marques que está falando, Olá, Marcos. aqui de Canaã dos Carajás. Assim, eu primeiramente agradecer pelas informações, eu peguei um pouquinho já além do início, até pedi aí o material depois para dar uma olhada, e, assim, eu assim, recebi essa informação, o link, né, até um folder e tudo. Achei muito interessante. Eu não sei se é o primeiro fórum que está sendo aberto, já tem uma discussão aí em andamento. Assim, é muito bacana, né? Então, assim, aqui para Canaã, eu vejo naquela lista lá de empresas, de parcerias, eu vejo que está lá a prefeitura, o Pacto de Canaã e tudo. E, assim, muito interessante. Nós estamos iniciando com a associação no finalzinho do ano passado e estamos aí em fase de formação, estruturação. Então, isso aí veio muito uma boa hora essas informações. A gente pretende estar aí, se houver um fórum, algum grupo, né, como você falou, se puder estar presente aí e pegando informações é muito salutar, né? É para agradecer, não é nenhuma pergunta, e se a pergunta seria se vai ter algum fórum, se vai ter alguma situação, gostaria de estar participando. Perfeito, Marques. Eu vou pegar o seu número e aí a gente vai entrar em contato com você e te adicionar lá no grupo também, porque essa é a primeira roda de conversa, mas a nossa intenção é que tenha sempre. Então, a gente ir também caminhando juntos nesses debates, né? Então, trazer cada vez mais pessoas para poder trazer essas informações, porque cada um tem um conhecimento diferente, então isso vai só agregando e a conversa, o debate, a interação, ela é muito importante, né, para a gente tirar as dúvidas, para a gente se apoiar, que às vezes a gente se sente tão sozinho nessa caminhada, né? E encara estatuto, ata, então a gente vai mergulhar também em cada um desses passos que o Gil trouxe, o Gilson trouxe, para realmente estruturar da melhor forma. Então pode contar com a gente, vou te chamar lá no número e colocar você no grupo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez e boa noite a todos. Boa noite. Ô, Débora, só para... Bom, o Marcos, com certeza, ele deve ter visto a publicação que eu fiz no grupo da agência ou do Pacto por Canaã. Eu estou em Canaã dos Carajás, viu, Marcos? Acho que a gente não se conhece. Estou aqui desde 2018. E, além de ser da Catalisa, eu estou fazendo um projeto com a agência Canaã. Fiz o Pacto por Canaã, em Canaã dos Carajás e tal. Então, assim, estou há bastante tempo na comunidade, no território, aqui na região, na verdade. É bom, a gente está aqui pertinho, pode conversar também. E uma outra coisa, vocês viram que hoje a gente falou muito rapidamente só de formalização, né? Depois de se formalizar, você ainda tem o desafio ainda de desenvolver o planejamento estratégico, de fazer a prestação de contas, ou seja, tem outros rituais dentro desses 3 passos que a gente passou em relação à instituição, que minimamente é o que a gente considera como uma formalização, mas existem outros sequenciamentos de atividades que são fundamentais, porque senão você dá o primeiro passo, né, a primeira etapa você conclui, quando você parte para a segunda e para a terceira, se você deixar de fazer ou executar alguma coisa, você literalmente dá 2, 3 passos para trás, você realmente volta a estaca zero. Então, a ideia é, sim, trocar muita ideia, estruturar uma metodologia de fácil compreensão, por isso que a gente criou essas 3 etapas, mas de forma contínua, reavaliar sempre, né? E aí não tem jeito. E aí, Débora, só para completar, eu compartilhei aqui no link o material, não sei se todos estão conseguindo acessar. E aí, se alguém tiver dúvida, depois eu compartilho também para você o PDF, dá para gerar um outro link também e todo mundo acessar, tá bom? Beleza, Gilson, eu vi aqui o material, já baixei aqui também, e obrigado aí pelas informações aí, saber que você está aqui também, ter acesso aí mais tranquilo. Vamos sim ter oportunidade aí de conhecer pessoalmente, tá bom? Maravilha, obrigado. É isso aí, gente. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Boa tarde. Eu sou a Elizabeth, do Projeto Maria Maria, aqui de Goiânia. Queria agradecer a oportunidade, né, de estar recebendo aí
de vocês, porque essas informações acho que são muito necessárias. E queria colocar, inclusive, o Gilson respondeu algumas perguntas até que eu ia fazer, mas ele já respondeu lá a respeito da gente registrar, de abrir, né? Já tem 8 anos que eu tenho um trabalho social, estou aí no terceiro setor. E agora, em abril, que a gente resolveu registrar, estamos aí organizando para poder ficar tudo certinho, né? Os papéis, conseguir abrir e registrar a instituição, né? E uma das grandes dificuldades mesmo que a gente tem em registrar é o financeiro, né? Porque nunca sobra dinheiro. A gente que é do terceiro setor, assim, que vive pedindo doação. Calma aí, tem um intruso entrando aqui. Que vive de doação, é muito difícil a gente levantar essa grana, realmente, né? Porque é igual o Jus falou, que é de 2.000 até 5.000 reais, que tem que ter só o inicial. Depois tem os gastos mensal, né, da instituição para estar aberta. Então, assim, muita gente às vezes desiste disso por questão financeira. Realmente, desiste porque não é fácil, né? A gente ter que juntar ali os voluntários que estão na frente para levantar essa grana para poder estar registrando. E muita coisa também que desanima, sabe o que é? É os que estão lá em cima colocar um pouco de dificuldade para os que estão menores. Às vezes falar assim, nossa, é muito difícil, você nunca vai conseguir. Isso desanima muito. Então, assim, de repente outras pessoas estão assistindo aí, falando, quando um grupo menor chegar com dificuldades, com dúvidas, eu acho muito importante que quem está ali, né, quem tem mais exposição, quem tem mais informação, auxiliar esses grupos pequenos, porque muitas das vezes as pessoas deixam de seguir, deixam de querer aprimorar isso aí por dificuldade que outras pessoas colocam. Você está entendendo? Então, às vezes falta um pouco de união, sabe? De equipes, falta um pouco de união nas pessoas se disponibilizar em ajudar os projetos entre si, sabe? Mas eu fiquei muito feliz com a reunião, tirou muitas dúvidas. Eu cheguei 5 minutinhos atrasada aí, mas eu peguei muita coisa. E quando tiver mais, manda o link que nós estamos aí para participar. E eu fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigada pela oportunidade de ouvir vocês. Que bom, a gente fica feliz pela participação de vocês. E vão ter, sim, outras oportunidades, né, Gilson e Heloísa? Vamos estar juntos aí em mais rodas de conversa também, para a gente poder trabalhar melhor esse tema. E uma coisa que você falou que é muito importante é essa união, né? Essa partilha de conhecimento diária, porque entre vocês, entre as instituições, né? Essa colaboração mesmo, porque às vezes uma instituição já passou por um caminho que outras estão começando a trilhar. E elas já conhecem, né, o caminho das pedras, já sabem aonde ir, já sabem o que fazer, o que gerar de documento antes mesmo de começar, para evitar perder dinheiro e tempo e energia em um processo. Então, não estar sozinho nisso, né? É algo muito importante mesmo, porque já existem muitas leis, já existe um custo que é alto, e se a gente não tiver junto nessa informação e nessa instrução, fica complicado, né? Para as pequenas que estão começando a alcançarem um lugar também. E é isso que é mais importante, porque acabar com a desigualdade social, além também da questão da desigualdade mesmo que a gente vê, do tanto de fome que a gente vê, que tem aumentado cada vez mais na pandemia, mas a desigualdade de oportunidades, porque não só os grandes têm que ter lugar, mas quem está começando também. Na verdade, eles que mais precisam, né? Então, vamos juntos. Alguém mais deseja comentar, fazer uma pergunta?
Bom, acho que não. Também o canal vai estar aberto, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para a gente repassa para o Gilson e para a Heloísa. A gente quer agradecer muito. Conecta Brasil está muito feliz com a participação de vocês. Catalisa, que parceiro incrível que o Conecta conseguiu. Foi uma apresentação maravilhosa. A gente aprendeu muito também. Estou aqui com o caderninho todo anotado, cheio de dica. E esperamos ter outras oportunidades de estarmos juntos. Muitíssimo obrigado. Boa noite a todos. Querem falar mais alguma coisinha? Eu quero agradecer. Obrigada, viu, Débora? A Conecta Brasil. Obrigada, pessoal todo que está aqui com a gente. Boa noite. Foi ótimo. Eu também queria agradecer. Obrigado, gente. Olha, estamos abertos aí, podem nos procurar, nos provocar. O material está disponibilizado, tem nossos contatos lá. O Maria de Goiânia, eu já anotei aqui, vou pesquisar para saber se os guardiões aí conhecem. A gente, o dia que for para Goiânia, também visitar e conhecer. Tem, inclusive, o Ministério Público de Goiás, eu não lembro onde que eu li, numa pesquisa que eu fiz, estava com um edital aberto ou uma chamada justamente para recursos de formalização de instituições, assim, sabe? Apresentar a proposta e tal. Dá uma olhadinha depois no link que eu coloquei, porque eu acho que tem isso ainda ativo. Se não tiver, aciona pelo mecanismo do marco regulatório junto ao Ministério Público e por aí vai. Mas, no mais, eu queria agradecer muito a oportunidade e fico à disposição de todos vocês. Débora, nós somos parceiros a partir de agora sempre, né? Então, pode contar com a gente a qualquer momento e vamos fazer novos encontros aí, sim, com certeza. Obrigado. Obrigada, gente. Gilson, Heloísa, gratidão. Foi maravilhoso. Que apresentação maravilhosa e rica de conhecimento. E até mais, gente. Até Tchau, mais. boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.